Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Diário da Região, eleições 2024. A nossa entrevistada de hoje, doutora Libânia, ela foi presidente da OAB de Osasco, pessoa bastante conhecida na região oeste da Grande São Paulo, advogada bastante concorrida, enfim. Doutora Libânia, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Adamastor. Candidata a vereadora. Exatamente isso. 55.600. 55.600. Está com Gerson Pessoa. Gerson Pessoa. Doutora Libânia, para quem não a conhece, quem é a Libânia? Você tem uma história muito bonita. A minha vida, ela é um livro aberto, né, Adamastor? Você está cansado de ouvir eu falar sobre ela, né? Mas eu fui dona de um bar, eu fui costureira, eu fui cobradora de ônibus, e de cobradora de ônibus passei a advogada, onde eu estou nesta profissão há 23 anos. E agora eu pretendo ser vereadora, eu quero estar na Câmara Legislativa do município de Osasco. Sabe como a doutora Libânia trilhou nos caminhos do direito? Ela perdeu uma causa e ficou inconformada de não ter êxito e falou, vou fazer direito. Foi assim, doutor? Foi, Adamastor. Na verdade, eu acho que é tudo providência do universo, né? Eu falo de Deus e do universo, porque no dia que eu decidi estudar direito, eu recebi a notícia de que havia perdido um processo. Eu tive 2 casamentos, né? E do primeiro casamento ficou determinado que a minha casa seria posteriormente vendida e partilhada. E naquele dia, eu estava com o bar falindo, a costura que eu fazia, né, que eu tinha uma oficina de costura também na sala da minha casa, pagava as contas do bar, e eu escutei uma observação da minha mãe com relação a um fato que aconteceu lá, que eu não vou falar aqui em público porque é chato, né, porque foi com um bêbado que mexeu comigo, eu era bonitinha, né, e eu tinha acabado de receber um telefonema do advogado dizendo que eu havia perdido a minha causa. E aí eu falei assim para ele, como, doutor? Como que eu perdi? Aí ele respondeu assim para mim, a senhora provou que não participou da venda, provou que não recebeu nada, porém perdeu por decurso de prazo. Hoje eu sei o que é isso, né? Prescrição. Mas naquela época eu não sabia. Eu falei, como assim, doutor? Nós estamos falando de uma casa, não é uma dúzia de banana comprada na feira. Precisa de documento, assinatura. Ele falou assim, o juiz disse. Acabou. O juiz entendeu assim. Eu falei, tá bom, então, um dia a gente vai conversar a respeito. Eu desliguei o telefone, aí atendi um cliente, a minha mãe fez um comentário e aí eu pensei assim, verdade, minha mãe tem razão, eu não mereço ficar aqui nessa situação. E aí à noite vieram os advogados, né, que o meu bar era frequentado por advogados, e lá na rua da minha casa tem o doutor Gilson da Conceição, o Luiz Facina, alguns outros que frequentavam lá do grupo dele. E aí eu disse assim para o doutor, eu vou morrer advogada. Eu lembro que ele falou assim, muito bem, dona Libânia, se a senhora precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E aí eu comecei nessa trajetória. E detalhe, quando eu fui receber a minha carteira, o advogado que atuou, eu não vou dizer o nome dele, por respeito, né? Eu o respeito. E o advogado que cuidou desse meu processo, ele estava na tribuna. E daí eu descobri, né, o que aconteceu. O que aconteceu? Eu assinei a procuração para o advogado entrar com o processo. Ele só entrou com a minha ação 1 ano depois de eu ter assinado a procuração para ele. 1 ano e 5 dias, né, porque o meu processo estava prescrito por 5 dias. Porque eu tinha 4 dias para discutir a venda daquela casa. E depois que eu descobri, né, que ela tinha sido vendida e não tinha recebido nada, e aí eu perdi pelo Instituto da Prescrição. Olha que delícia.
quando eu estava lá, acho que ele pensava assim, ó, o que será que essa velha tá fazendo aqui, né? Porque eu fui para a faculdade com 33 anos. Será que ela tá aqui? Será que veio receber carteira para um filho? E era euzinha que estava recebendo a carteira. E aí, em decorrência desse fato também, todos podem ter certeza. Eu tenho muito cuidado com os meus processos. Eu tenho muito zelo com o assunto que chega no meu escritório, porque eu tenho o problema da pessoa como meu. É meu problema. E eu, estando de um lado ou do outro, autor ou réu, eu faço o meu melhor, até para diminuir o problema para quem é o réu. Na história da OAB, Seção Osasco, a doutora Libânia teria sido a primeira mulher presidente? Sim, fui a primeira mulher presidente da subseção de Osasco. Fiquei lá por 2 mandatos. 2 mandatos. E eu acho que os advogados gostaram da gestão feminina, porque elegeram a doutora Maria José, né? Antes de entrar na política, no campo político, o que teria marcado a sua participação na OAB de Osasco? Quando eu me propus a ser, quando eu disse que eu queria ser presidente da ordem, eu tinha uma razão de ser. Eu, como advogada recém-formada, lá quando eu entrei no direito, eu não tinha apoio, eu não tive apoio, assim dizer que eu tinha uma ordem que me acolheu, que me orientou, que me ajudou, eu não tive. E por ser de família pobre, né, e ter os meus valores, os meus princípios, eu também não sou de ficar pedindo esse, pedindo aquele. Eu trabalhei na sala da minha casa, mas eu entrei na ordem, né? Eu entrei para participar da comissão da mulher advogada, eu entrei para participar da comissão do idoso, eu entrei da criança e adolescente, e assim eu fui participando da ordem para ver como é que ela funcionava. E eu conheci o Editárcio, que era assessor do Dr. Pascoal, e comecei a atuar com ele ali na ordem. Então, o que eu quis? Eu quis, sendo presidente, proporcionar para os advogados novos e os idosos também, porque teve a questão depois de passar do físico para o digital, e muitos tinham dificuldade, e eu implantei lá na casa um treinamento para isso. Eu, inclusive, dei aula, né, para essas pessoas, para os advogados. Eu quis acolher, né, eu quis colocar aquela casa à disposição do advogado. E eu consegui isso, né, porque na nossa casa ela era voltada para o advogado, tinha uma sala de atendimento que os advogados podiam ir lá para fazer os seus atendimentos iniciais, quando o jovem, às vezes ele não tem escritório, depende de um parceiro, e eu fiz isso inclusive no meu escritório, até hoje eu faço. Quando um advogado precisa de um espaço e não tem, eu cedo o meu espaço, a minha sala de reunião, e eu instituí várias comissões que estavam lá no nome, mas não tinha andamento, não tinha, eu instituí, eu implementei, porque implantada ela já estava, né? Por exemplo, a Comissão da Liberdade Religiosa, porque para mim Deus acima de todas as coisas, e você segue até ele o caminho que você escolher, pelo seu livre-arbítrio. E eu coloquei a Comissão da Liberdade porque eu acho que tem 2 mandamentos que são válidos e necessários, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Assim você respeita todas as diferenças e todas as religiões. Eu fiz muita palestra da OAB Vai Escola também, porque estava meio que parado, vamos dizer assim. Eu instituí a Comissão da Solidariedade para a gente apoiar e ir atrás dos advogados, né? Porque não é porque é advogado, a gente fala que advogado é igual dinheiro, né? É sinônimo, as pessoas pensam. Nem sempre, né? Atualmente, nem sempre. Não que a gente não consiga vencer na classe, a gente consegue vencer com a nossa profissão. É uma profissão linda, maravilhosa, que eu amo, e tudo que eu tenho veio dela. Salvo a minha primeira casa, lá da Bombonati. Mas o restante, tudo que eu tenho veio dela. Então, eu ajudei, eu falo que a OAB foi para mim um marco de importância em dar o melhor de mim para aquele que precisava, porque não virou só os advogados, virou a população também, porque eu fazia palestra, participava de ação social. Então foi um momento na minha vida que me ensinou muita coisa. Muito bem. Teve um fato que me deixou muito triste, mas
não pesou na minha vida, porque hoje isso daí me enalteceu ainda. Muito bem. Só que o papo aqui, na verdade, é política. E Osasco quer saber por que a doutora Libânia quer ser vereadora? Eu posso ser sincera? Claro, deve. Tá. Eu quero ser vereadora porque eu acredito que o eleitor, ele deveria... É assim, ó, quando você vai procurar um emprego, né, não é um emprego, né? O cargo de vereador não é um emprego. Mas a gente vê aí vários vereadores que estão há 3, 4 mandatos, né? 2 mandatos, que é o terceiro. E aí, quando você vai procurar um emprego, você manda o seu currículo para o seu empregador. E o seu empregador, ele analisa para ver se você tem capacidade, conhecimento, competência para estar naquele cargo. Então, eu distribuo o meu currículo para as pessoas. E também coloco as minhas propostas. Dentro do meu conhecimento, que é lei, e se a gente pensar que a Câmara Legislativa é uma casa de leis, então ela está lá para poder legislar em benefício da população, eu fiz vários projetos, eu tenho vários projetos legais que, se implantados, vão melhorar em muito a condição de muita gente. E aí eu, por exemplo, Adamastor, eu sou vó atípica. O que é vó atípica? É vó de criança que tem transtorno do espectro autista. E nós temos uma legislação que diz qual é o subsídio, qual é a forma, qual é o direito, como é que deve ser tratada esta criança. E qual é o benefício que a mãe dessa criança pode ter para que ela possa desempenhar o papel de mãe. E diz também como na educação essa criança deve ser tratada. Então a gente está falando de, por exemplo, existe uma outra lei que fala que as crianças com necessidades especiais, e aí a gente engloba todas as necessidades, elas devem ser inseridas por igual, para não ter discriminação numa mesma sala de aula, né? Então a gente pensa que a gente vai ter um professor lá para cuidar de 20 crianças e mais 5 que vêm com essas necessidades. Mas a gente não tem um assistente nessa sala de aula para poder dar esse apoio. A gente não tem um preparo desse professor com uma especialidade a mais para que ele possa, para que ele tenha condição. Isso eu não estou falando mal dos professores, tá? Eles fazem o melhor que eles podem. Para que tenha especialidade para dar atenção para essa criança. E aí a gente cria problemas para a família, para as crianças dos dois grupos, em decorrência desta diferença, sem o apoio correto que deve ser. Então eu tenho uma proposta legal para isso. Eu também tenho, por exemplo, e também já estou vendo muita gente falar isso, inclusive o nosso candidato a prefeito Gerson, a extensão do horário de aula para período integral por conta da ausência do pai e da mãe no trabalho. E as crianças, elas vão ter um dia, mas não é um período integral sem nada do que fazer, com atividades, né? Atividades ao longo do dia para que ela possa ter música, robótica, balé, se for o caso, né? Lazer, línguas, né? Para que ela possa ser aprimorada e aumentar o conhecimento dela dentro da grade curricular do período integral, para que ela possa se aperfeiçoar para o mercado de trabalho já. Né? E a sua preocupação na área da saúde, doutora Libânia? Olha, Adamastor, a saúde é um problema grave. E nacional, né? Nacional. Todo mundo fala, e aí eu estou falando assim porque eu sou advogada, né? De quem é a obrigação da saúde? Lá na Constituição do Estado, do governo. O município, ela tem competência derivada. Então, vem lá do federal, governo, município. E aí, quando chega aqui no município, ele tem que distribuir entre tudo para poder fazer o seu melhor. E é possível fazer diferença? É possível não ter fila para marcação de exame? É possível não ter fila para atendimento de especialidade? Alguns podem dizer que não. Eu digo que sim. Eu digo que é possível.
Eu tenho uma cliente no escritório e foi ela que me deu essa ideia, hein? Porque todas essas ideias aqui, elas foram formatadas com outras pessoas. Porque sozinha eu não chego no cargo de vereador, porque eu preciso do voto de uma multidão de pessoas. E sozinha eu também não penso em tudo, porque a minha cabeça não é um microcomputador. E essa pessoa falou assim para mim, doutora, lá na minha cidade, eu não vou falar qual é a cidade dela, mas não é longe da gente, existe um sistema de atendimento pelo posto que, por exemplo, é um exemplo que ela me deu, aconteceu comigo, ela falou. Eu fui passar no ginecologista, que eu passo 2 vezes por ano lá, e eu não agendo, não. Tem lá o agente de saúde, tem lá o médico da família, que eles organizam, eles têm o cadastro dos seus munícipes que estão ao redor vinculados àquele posto, e aí é agendado e eles me ligam dizendo que foi agendado. E eu fui, eu fiz o exame que não saiu de lá com uma guia para ficar lá, para marcar, sabe Deus quando. Não, eles marcam, eles já me dão a data, eu fui fazer e deu alteração. Deu alteração, eu não tinha nem ido buscar o exame. O agente me ligou dizendo que eu precisava passar no médico, que já tinha marcado a agenda para mim, porque deu alteração no meu exame. Aí eu falei assim, mas isso acontece e é SUS? Eu acho que nem o privado faz isso, nem o convênio. Ela falou assim, não, mas lá faz. E o dia que a senhora quiser ir lá conversar com o pessoal, para a senhora entender como é que é, eu levo a senhora. Eu ainda não tive agenda para ir. Mas quem sabe, então eu tenho projeto para saúde, sim. Eu tenho projeto para saúde. Doutor, e aqui nesse panfleto, eu falo você pela amizade já, né? Fique em paz, você é da casa aqui do Diário, é amiga aqui praticamente da família do Diário da Região. E lembrando que o Diário da Região TV está com o canal aberto a todos os partidos, sem exceção. É só você agendar no 3652-5244 e venha falar aqui, faça que nem a doutora Libânia, venha falar dos seus projetos. Faça um resumo, doutora. Eu tenho um projeto para mulheres vítimas de violência doméstica, né, com a reinserção no mercado de trabalho, sim, apoio físico e psicológico. Eu tenho um projeto para o IPTU, atualização da lei de isenção de IPTU, a nossa do município, ela é antiga. Eu tenho um projeto o idoso, por exemplo, né, também, para idoso, porque o idoso, a lei diz que é 60 anos e o idoso tem direito à gratuidade no transporte. Aqui na nossa cidade só tem direito acima de 65. Então, isso é atualização de lei legal. Eu tenho um projeto para população de rua e dependente químico. Eu desenvolvi um projeto desse na UAB São Paulo, e eu não agora, como eu saí, eu não sei nem se chegou a ser implantado, mas eu tenho um projeto, porque as famílias são afetadas, a pessoa é afetado, né? E um projeto para morador de rua, porque aqui a gente tem muito morador de rua. Ah, mas foi feita uma casa-abrigo lá perto do Clube do Sargento, né? Ah, é feito isso. Eu não estou dizendo que não é feito nada, tá? Eu estou dizendo que é possível fazer mais, e eu tenho um projeto para esse mais. Por exemplo, minha irmã ainda tem, chácara lá em Capela do Alto. Lá, os moradores de rua diminuíram bastante, porque é feito um trabalho lá para que isso aconteça, para que isso ocorra. Eu tenho um projeto, por exemplo, para animais abandonados na rua. Nós temos 2 hospitais maravilhosos, 2 grandes hospitais. E eles funcionam em horário de expediente, horário comercial. Mas os nossos cachorrinhos, nossos pets, eles adoecem à noite e nos finais de semana. E os que estão abandonados? Quem é que socorre? Então, eu tenho, sim, também um projeto para implantar um local, um abrigo para acolher cachorrinho abandonado. Dentre outros, eu tenho aqui visitas, né? Isso já é obrigação do vereador, né? Visitar as secretarias para ver como é que está ocorrendo o trabalho, seja transporte, saúde, educação. Não de 4 em 4 anos, né, doutor? Não de 4 em 4 anos, exatamente. E detalhe, sabe o que eu acho? Eu sou advogada. Ao final de cada processo, eu presto contas. Então, esse é um compromisso que eu vou colocar com o cidadão, com aquele que me elegeu, com o eleitor.
eu presto contas do meu processo para o meu cliente. Faço a prestação de contas. Como vereadora eleita, eu também quero prestar contas. Porque aí seria uma forma do eleitor avaliar o que ele fez durante o mandato e se ele merece ir novamente para a reeleição. Dito tudo isso, essa Câmara é democrática, está aberta para suas considerações finais, doutora Libânia. Fale com o eleitor de Osasco, por favor. Você, eleitor de Osasco, já avaliou os candidatos que estão aí para irem te representar, ter a sua voz na Câmara Municipal? Eu sou uma delas. Hoje aqui você ouviu falar um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus projetos. Me coloque nesta avaliação e eu quero muito que você opte em votar em mim. Doutora Libânia 55600, junto com Gerson Pessoa 20. Doutora Libânia, o Diário da Região, por meio do nosso diretor, o Márcio Sanazar, agradece a sua participação. Muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês que me deram essa oportunidade única. Muito obrigada. Deus os abençoe. Diário da Região, eleições 2024, assistência técnica Alan Júnior, na Central de Jornalismo Simone Pérez, direção-geral Márcio Sanazar. Apresentação Adamastor Inácio. Forte abraço.